Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente fez um vídeo de revisão, né? Afinal de contas, vocês estavam ali na sua semana de provas. Então, essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai retomar o conteúdo. E, bom, a gente já parado em reações de substituição. A gente vai dar continuação a isso hoje. E, possivelmente, a gente vai entrar também nas reações de adição, que é uma reação diferente dessa aqui de substituição. E tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos começar. Bom, aqui, gente, a gente vai ver, eu preciso passar um conceito para vocês, vou pegar a caneta, tá? Quando a gente tem um anel aromático, ó, vocês estão vendo? E a gente tem um grupo que a gente fala, um grupo dirigente, aqui, a gente vai ter dentro do anel aromático posições em que podem ocorrer a substituição. Então, essas primeiras duas posições, essa e essa, que são imediatamente ao lado do nosso grupo, a gente fala que são as posições orto, tá bom? Se a gente pegar, pulando esses dois carbonos, a gente tem as duas posições que a gente fala que elas são as posições meta. E por último, ao lado extremamente oposto, a gente tem uma posição que a gente chama de para. Bom, se sabendo essas três posições, tá bom? A gente agora consegue falar um pouquinho dos substituintes e de como essas reações podem acontecer. No fundo, o que a gente vai falar hoje é algo relacionado em que, dependendo o grupo que vocês tiverem, aí vocês estão vendo que eu tenho dois exemplos, né? Um com OH e um com C dupla O aqui, a gente vai conseguir controlar se esse grupo vai entrar na posição orto, posição meta ou na posição para. Tá bom? E como a gente já viu lá atrás, isômeros diferentes têm propriedades diferentes. Então, isso acaba sendo muito importante para os químicos, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou ler o texto aqui, então são dois slides, ó, e depois eu faço a explicação para vocês. Vocês vão ver que não é muito difícil, tá bom? Ó, consideramos a reação de cloração do fenol. Esse é o fenol, tá, gente? É de se esperar que nessa reação sejam obtidos três produtos isômeros, resultando da substituição dos hidrogênios em orto, meta e para. Lembrando, gente, que os isômeros são aqueles produtos que têm a mesma fórmula molecular, porém cadeias, funções ou posições diferentes, tá? A gente viu três tipos de isômero já. No entanto, na prática, não se obtém o produto meta, esse aqui, tá joia? Um fenômeno igualmente curioso acontece na cloração do benzaldeído. Ó. Esse aqui é o benzaldeído. Dos três isômeros possíveis, apenas o meta é obtido em quantidades apreciáveis. Ó, esse aqui é o isômero meta, lembrando, tá? Bom, e esse outro aqui ele obtém tanto o orto quanto o para. Como ambas as reações são de cloração, certamente o que determina essa diferença nos produtos observados não é o cloro, mas sim o grupo já presente na molécula, ou seja, o OH e o C-OH. Os químicos perceberam que em situações desse tipo, dependendo do substituinte já presente no anel, no caso, o substituinte já presente, gente, é esse que eu determinei para vocês como grupo funcional, tá? É isso aqui, ok? Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui e a gente continua. Os químicos perceberam que em situações desse tipo, dependendo do substituinte já presente, o anel, a reação produz uma mistura de isômeros orto-para ou produz apenas meta. Tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Grupos como o OH. Peraí, gente, tem um negocinho me atrapalhando aqui, que é a telinha de gravar. Ó, grupos como o OH que dirigem a reação para que ocorra na posição orto e para são chamados de ortopara-dirigentes. E grupos como C-OH que dirigem a reação para a posição meta são chamados de meta-dirigentes. Se verificarmos o caráter dirigente do substituinte presente no reagente, podemos prever os produtos orgânicos obtidos. Em geral, os grupos orto-para, lembrando que a posição orto e para, tá, gente? A posição para é extremamente oposta e a orto é que fica dos lados ali. São formados somente por um átomo, ou então por um grupo de átomos unidos por ligação simples. Já os meta-dirigentes, a posição meta é essa aqui,
tá? Possuem pelo menos uma ligação dupla. Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Vocês estão vendo que aqui, ó, eu só tenho ligação simples aqui em cima, né? Se eu só tenho ligação simples, eu vou ligar nessa posição e nessa posiçãozinha aqui. São as posições orto e a posição para aqui embaixo. E agora aqui no caso de baixo, ó, aqui eu tenho uma dupla ligação. Então, nesse caso, eu vou orientar a posição meta, tá bom? Eu coloco os dois exemplos aqui para vocês. Ó. E aí, aqui, gente, o que está no quadrinho rosa, ó, eu tenho uma série de grupos que a gente fala que são os ortopara-dirigentes. Então, posição orto e posição para. Então, F, cloro, bromo, iodo, OH, NH2, CH3, CH2, CH3. Todos eles ocupando esse quadrinho aqui onde está o OH. Se eu substituir por esses grupos, eu sempre vou ter orto para dirigentes, que a gente fala, que direcionam, tá bom? Aí os metadirigentes é qualquer grupo que tem uma dupla ou uma tripla ligação. Então, pode ser C dupla O, C dupla O, OH, N dupla O, O, S dupla O, OH, S tripla N e assim por diante, tá bom? Bom, então com isso a gente definiu, mais ou menos, quem é o nosso grupo dirigente, ou que vai direcionar as ligações ali, entre as três posições, orto, meta, para, tá bom? Bom, agora, gente, é uma curiosidade, tá? Isso aqui é o TNT, ou trinitrotolueno, tá bom? E aí vou mostrar para vocês como que é obtido o TNT. Lógico, não vou descrever exatamente os passos, mas como que a gente faz esse produto industrial aqui, tá bom? Lembrando que o TNT é um explosivo, tá? Muito instável. Bom, então vou ler o quadrinho para vocês e a gente já fala disso. O TNT trinitrotolueno, ou melhor, 2,4,6-trinitrotolueno, é um sólido cristalino, amarelo, de ponto de fusão 82 graus Celsius. Altamente explosivo, sofre decomposição muito rápida, liberando gases e calor. Os gases são NO2, tá, gente? E um pouco de CO2 e água. A rápida e violenta expansão dos gases aquecidos produzidos nessa reação provoca uma onda de choque capaz de causar consideravelmente destruição. Esse potente explosivo é fabricado a partir da trinitração, isto é, 3 nitrações seguidas do tolueno metilbenzeno. Uma vez que o grupo metil e orto para dirigente, a entrada dos grupos NO se dá em orto e para, conforme mostrado na equação a seguir. Então, gente, o que a gente tem aqui, a gente tem ali a nossa molécula ali, a gente tem o nosso anel aromático com o grupo metil ali, tá bom? Então, o nome dessa molécula que a gente dá é tolueno, tá bom? Isso aqui ele é um solvente químico orgânico, não é tão difícil de ser obtido. E como que a gente faz isso? A gente faz a nitração do tolueno, através de quem? Ácido nítrico, ó, que já está representadinho aqui. A gente já viu lá atrás como que é o processo de nitração, tá? Em outros tipos de substituição. E aí a gente sabe também que o grupo CH3, ele é o quê? Ele é orto para dirigente. Então, ele vai ligar nas posições orto e para. Então, o que a gente faz é, usando ácido sulfúrico como catalisador dessa reação e ácido nítrico, e com condições controladas, a gente consegue fazer as substituições e obter o TNT ou trinitrotolueno. Tudo bem? Bom, esse aqui é o caso, tá? Esse aqui foi só uma curiosidade. Não tentem fazer isso em casa, mesmo porque esses materiais são controlados, vocês não teriam acesso a esse tipo de coisa, tá bom? Então, o que eu queria fazer agora, gente? Eu queria que vocês fizessem para mim os exercícios 17, 18 e 19 da página 610. Todos os três são exercícios teóricos e eles tratam dessas substituições, orto, meta e para. Basicamente, o que vocês vão ter que indicar é, tendo determinado grupo dirigente, aonde que vai ocorrer as substituições, sendo orto, meta e para. Tá joia? Bom, gente, agora a gente vai começar um conteúdo novo. Que conteúdo é esse? São as reações de adição. E aí, a gente já viu que a reação de substituição é quando eu substituo um átomo por outro. E agora a gente vai falar de reações de adição. Reação de adição é quando eu adiciono um átomo novo, tá bom? Na minha molécula, sem retirar os antigos. Geralmente, a gente vai ter reações de adição em alcenos. Lembrando que alcenos, esse en aqui, é de
dupla ligação. Então, isso aqui, ó, alceno é uma cadeia carbônica que ela tenha uma dupla ligação, tá bom? E sempre vai acontecer assim, eu tenho minha molécula nova aqui que vai substituir, então um dos átomos entra nesse carbono e o outro átomo nesse carbono, tá joia? Bom, a gente sabendo disso agora, a gente pode continuar. Então, ficou uma bolinha lá. Então, vou ler o textinho agora para vocês, para ajudar um pouquinho, tá bom? Os alcenos, também chamados de alquenos ou olefinas, caracterizam-se por participar de reações de adição, nos quais os fragmentos da quebra de pequenas moléculas como H2, Cl2, HCl e água se adicionam aos carbonos que estabelecem ligação dupla e que, após a reação, possam estabelecer ligação simples. Então, aqui, gente, o nosso primeiro exemplo, tá bom? Ele vai ser a adição de H2, ou a gente também chama isso aqui de hidrogenação. Vocês vão ver depois que a hidrogenação de alcenos está relacionado com a produção de margarinas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, tá bom? Então, bom, ó, consiste na reação do alceno com gás hidrogênio, que é catalisada por níquel, platina ou paládio. Daí o nome hidrogenação catalítica. Então, aqui, ó, eu tenho a cadeia carbônica, tá bom? CH2, CH2. O hidrogênio está vindo, a gente quebra essa dupla ligação, por quê? Porque o carbono só pode fazer 4 ligações e um hidrogênio vai entrar em cada carbono. E aí a gente tinha aqui um eteno, né? E agora a gente tem um etano, tá bom? Ó, a hidrogenação catalítica é também conhecida como reação de Sabatier-Sanders e constitui um meio de obter alcanos a partir de alcenos. Tá, a gente vai ver que tem outros métodos, tá bom? Deixa eu continuar. Bom, pulei alguma coisa? Não, tá certinho. E aí a gente vai falar agora daquilo que eu falei para vocês. Bom, então a hidrogenação de alceno está relacionada com a produção de margarina? Está. Como? Aí eu tenho esse quadrinho de curiosidade aqui para vocês, tá bom? Estudaremos oportunamente que óleos vegetais de milho, algodão, soja, arroz e etc. são constituídos por longas moléculas contendo ligações dupla C, ou carbono dupla carbono. Essas ligações duplas presentes nos óleos que são líquidos podem ser hidrogenadas, dando origem a gorduras, que são sólidos. Dessa maneira, os óleos de milho, algodão, soja, arroz e outros podem se transformar em materiais pastosos, que são empregados no papel das margarinas. As margarinas contêm, além de óleos vegetais hidrogenados, outros ingredientes, como, por exemplo, leite, vitamina A, aromatizante e corante. Gente, o que é importante aqui? Quase todos os óleos vegetais, eles têm insaturações. Então, eles são, na verdade, alcenos. Por que a gente fala tão mal, então, da gordura hidrogenada? Não sei se vocês já ouviram falar isso. A gordura hidrogenada, gente, é um produto industrial que a gente usa na produção de alimentos. Ele é um excelente conservante. Ele tem propriedades parecidas com a manteiga, tá bom? Tem um gosto similar, mas a gente sabe hoje que ele faz muito mais mal para a saúde do que a manteiga, tá bom? E por que ele é barato? Porque ele é obtido através de óleos vegetais, diferente da manteiga, que é obtido através de gordura animal. E aí o que acontece? A gente hidrogena esses óleos. E quando a gente hidrogena os óleos, aí a gente obtém essa margarina. E ela tem as mesmas propriedades, ou ela é muito parecida com a margarina e muito mais barato, tá bom? E o que acontece? Então, na verdade, a gente pega esses óleos, a gente aquece eles. Tem processos na presença de níquel, como foi colocado antes, tem processos que não são na presença de níquel. E a gente faz o quê? A gente hidrogena essas gorduras. E aí usa isso na produção de alimentos. Tá bom? Então, agora, vocês já sabem também a diferença entre margarina e manteiga. Tá bom? Manteiga, origem animal, margarina, origem vegetal. A diferença é que a gente pegou um óleo natural e hidrogenou ele, tá bom? Bom, então vamos dar continuação aqui. A gente tem vários tipos de processos de adição. A gente vai falar dos processos de adição de halogênios, adição de haletos de hidrogênio, adição de água. Quem são os halogênios, gente? Os halogênios são os elementos da família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo e etc. Tá bom? Quem são haletos de hidrogênio? Ó, é aquela que você tem um halogênio e um hidrogênio. Então, por exemplo, HCl, que é o ácido clorídrico.
HF, que é o ácido fluorídrico, HBr, que é o ácido bromídrico, e assim por diante. E a adição de água, que a gente já sabe muito bem a fórmula da água, H2O, que na verdade é como se eu tivesse ali meu hidrogênio e meu grupo OH, tá bom? Então aí a gente acaba representando a molécula de água um pouquinho diferente, algo similar ao que a gente faz ali na nitração, tá bom? Bom, então vamos pegar agora, eu vou ler o textinho e a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Mas antes eu preciso sumir com essa bolinha vermelha aí. Bom, adição de halogênios. Os halogênios Cl2 e Br2 reagem com alcenos em reações de adição. O produto obtido é um dialeto, no qual átomos de halogênio estão posicionados em carbonos vizinhos, chamados de dialeto vicinal. Ao contrário da hidrogenação, não há necessidade de catalisadores para que essa reação seja visível. Então, gente, a halogenação, se eu tenho um alceno, ela vai ocorrer naturalmente, sem a presença de um catalisador. Isso é importante, tudo bem? Bom, próxima parte, adição de haletos de hidrogênio. HCl, HBr e HI adicionam-se a alcenos conforme o exemplo a seguir. Essa reação é catalisada pelos íons H+, liberados pelo próprio haleto de hidrogênio HX. Trata-se de um método para obter monohaletos em laboratório. Então, mesma coisa, ó, assim como aqui em cima, cada cloro ia entrar em um desses carbonos, aqui embaixo, o cloro vai entrar em um carbono e o H vai entrar em outro, tá bom? E aqui, gente, no caso, nesse caso específico dessa molécula, tanto faz a posição que o Cl vai entrar e tanto faz a posição que o H vai entrar. Mais para frente, a gente vai ver que o Cl, no caso, o nosso haleto de hidrogênio, ele sempre vai entrar no carbono que tenha menos hidrogênios, tá bom? E o hidrogênio, ele vai entrar no carbono que tenha mais hidrogênios. Bom, mas a gente vai falar disso lá na frente. E por último, a nosso quarto tipo de adição, aqui a gente tem a adição de água. Então, eu estou adicionando água, um alceno, e adivinha o que a gente obtém? A gente obtém um álcool. Então, um H vai entrar em um dos carbonos e o grupo OH vai entrar no outro. Só que o grupo OH é característica de função que a gente viu lá atrás e é característica de um álcool. Então, se eu tiver, por exemplo, um eteno e adicionar água e colocar um catalisador e condições apropriadas, eu vou obter etanol, tá bom? Ó, a adição de água, também conhecida como hidratação, acontece de modo semelhante à adição do HX. Contudo, a reação requer catálise ácida, então o meio tem que estar ácido, tá bom, gente? Esse método permite obter álcoois a partir de alcenos. É assim, por exemplo, gente, que o pessoal obtém aqueles metanol e alguns tipos de álcool através da madeira, tá bom? Então, deixa eu clicar aqui e passar para o próximo slide. Descer isso aqui que me atrapalha um pouquinho. Bom, regra de Markov-Nikov. Ao realizar a adição HX, X halogênio ou água a um alceno, se a molécula da substância orgânica não for simétrica em relação à dupla C, poderemos pensar na possibilidade de dois produtos. Ele vai colocar eles aqui embaixo. Considere, por exemplo, a adição de HCl ao propeno. Então, tem o propeno aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho um carbono com mais hidrogênios e um com menos, tá bom? Ou ainda um carbono secundário e um primário. Aí a gente poderia obter tanto esse produto aqui de cima, tá bom? Em que o Cl entra no carbono secundário, como esse outro, que ele entra no carbono primário. Mas na prática, o que a gente percebeu é o cloro aqui, ó, gente, deixa eu pegar a caneta, ele sempre vai dar preferência ao carbono secundário. Se a gente tiver um carbono terciário, ele vai dar preferência a esse carbono terciário também. Na prática, o que a gente pode simplificar isso? O halogênio, ele vai procurar o carbono com o menor número de hidrogênios. E o hidrogênio vai procurar o carbono com o maior número de hidrogênios. Igual esse exemplo aqui, tá bom? Se a gente olhar, ó, esse tem um, esse tem dois. Então, o H vai entrar no CH2 e o cloro vai entrar no seguinte. Então, aqui, beleza? Bom, então, deixa eu apagar isso e a gente dá continuação agora. Bom, então, fechando aqui. Na prática, se obtém um dos produtos esperados teoricamente. Isso também é observado na adição de HBr, HI e HOH aqui, água, tá bom? Em 1869, o químico russo Vladimir Markov-Nikov enunciou para esse tipo de situação a seguinte regra empírica. A regra empírica é aquela que a gente obtém através da prática, tá bom, gente?
Então, ele descobriu o fenômeno primeiro e depois ele bolou a regrinha. Isto é, com base experimentalmente. Hoje conhecida como regra de Markov-Nikov. Na adição de HX, X é o halogênio, ou água, a uma dupla C, ou carbono, dupla carbono, o átomo de hidrogênio adiciona-se preferencialmente ao carbono de dupla, que já contém mais hidrogênios, ou seja, o H adiciona-se ao carbono com mais hidrogenado. Tá? Então foi isso que a gente viu agora, tá bom? Então vamos agora dar continuaçãozinha e a gente vai terminar com os exercicinhos aqui. Ah, não, ainda tem um pouquinho falando do teste de bromo para vocês. Isso aqui é uma curiosidade também. Igual o TNT foi, essa aqui também é, tá bom? Então, o que acontece aqui, gente, ó, eu vou ler o enunciadinho para vocês, vocês vão entender o que acontece. Vimos que os halogênios podem se adicionar à ligação dupla de um alceno. Esse fato propicia aos químicos um teste para identificar a presença de dupla C, ou carbono dupla carbono, numa substância orgânica. Então, vocês lembram que quando a gente viu os 3 tipos de substituição, a halogenação, que era aquela com Cl2, Br2 e I2, ela acontece espontaneamente, sem presença de catalisador? Bom, então, essa é a ideia. Então, nesse teste, uma amostra da substância no qual se deseja testar a presença da ligação C-C é misturada com uma solução de bromo. Então, eu tenho algum líquido, tá bom? Um solvente. E nesse solvente eu tenho Br2 dissolvido lá. E aí é essa corzinha alaranjada aqui. Em tetracloreto de carbono, que é o CCl4. A solução é originalmente alaranjada barra castanho graças à presença do bromo. A reação de adição do bromo, a ligação do dupla alcênica, consome o bromo da solução e ele perde a cor. Assim, dizemos que o teste da solução de bromo dá resultado positivo quando há descoloração do alaranjado característico desse reagente. Teste positivo indica a presença de insaturação. Por sua vez, se a substância adicionada for saturada, não haverá descoloração e se diz, nesse caso, que o teste deu negativo. Então, o que acontece? Eu tenho uma solução qualquer aqui. E eu quero saber se ela é um alceno ou um alcano. Alcano é o que tem ligação simples. Então, o que acontece? Eu misturo essa solução de tetracloreto de carbono, CCl4, com bromo. E ela é uma solução marrom. Se essa solução marrom e a mistura permanecer marrom, significa que eu não tinha duplas ligações na minha solução teste, tá bom? Se ela mudar de cor e passar a ser transparente, isso significa que todo o bromo que eu tinha, ele sofreu reações de adição nesse alceno, tá bom? E por isso ele trocou de cor. Então isso aqui é um teste que a gente usa em laboratório para saber se as nossas moléculas carbônicas, elas têm ligações carbono, dupla carbono. Tá bom? Bom, gente. Então, o que a gente vai terminar? Como a gente vai terminar essa aula de hoje? Vou fazer um exercício para vocês. E eu gostaria depois que, para casa, vocês fizessem do exercício 3 até o 11. Todos eles falam das ligações de adição, tá bom? Não são exercícios difíceis, são exercícios simples para a gente entender mais ou menos a ideia e os mecanismos de substituição. Basicamente, vocês vão fazer 3 tipos de substituição, sendo os halogênios, os aletos de halogênio e a substituição com moléculas de água, tá bom? A única coisinha que vocês vão ter que levar a mais, talvez eu dificulte um pouquinho, é que em alguns casos a gente vai ter ali a regrinha de Markov-Nikov. O que ela fala? Quando você tem um hidrogênio e um halogênio, por exemplo, o HCl, o hidrogênio ele vai tender a substituir o carbono com mais hidrogênios e o Cl vai substituir no carbono, vai se adicionar o carbono com menos hidrogênios, tá bom? Então vou ler esse exercício para vocês aqui e aí fica para vocês para casa do exercício 3 até o 11, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem isso para mim até a semana que vem, tá joia? Então vamos ler aqui o conceito para vocês. Os feromônios são compostos liberados por um animal para, por exemplo, atrair outro da mesma espécie. O cis9-tricoseno, representado abaixo, é uma dessas estruturas, sendo secretado pelas fêmeas das moscas domésticas como atrativo sexual. Então, tem aqui a molécula, e vocês podem ver que ela é bem complexa. Mas o que é importante aqui, gente? O que a gente tem que estar olhando, tá? A gente lembra que a gente já viu lá o que são moléculas cis e moléculas trans. Por que essa é cis? Ó, H e o H estão direcionados na mesma direção aqui, tá bom? Bom, e ela tem um carbono, dupla carbono aqui. A gente já viu também que isso aqui permite reação de adição. Bom, então vamos dar continuação.
A parte da molécula cis-9-tricoceno mais indicada para ocorrer uma reação de adição é... Gente, o que a gente viu hoje? Para que ocorra uma reação de adição, basicamente eu preciso de uma dupla ligação. E o único lugar dessa molécula em que eu tenho uma dupla ligação é aqui, ó, esse trecho aqui. C dupla C, tá bom? Então, ó, letra A, a formação por ligação simples? Não. A que apresenta insaturação? Isso é uma insaturação, tá, gente? C dupla C é uma insaturação. Então, sim. O grupo octila? Não. O grupo CH2, 12, isso quer dizer que eu tenho uma cadeia bem longa, com vários carbonos, tá bom? O grupo metila? Não, também, tá bom? Então, era isso, gente. A gente encerra por aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam por e-mail, tá bom? Um abraço para vocês, até a semana que vem.